Boa noite a todos. Meu nome é José Reis, eu sou da cidade de Itauçu, interior de Goiás. Meus pais são mineiros e até por volta dos 9 anos de idade eu morei na fazenda. Eu quero compartilhar um pouco dessa história da minha vida com vocês. Aos 9 anos de idade, meu pai mudou para a cidade de Itauçu. Meu pai trabalhava na fazenda como empregado. Nossa família era muito pobre. Eu tinha 9 irmãos e só o meu pai que trabalhava. Ele não tinha nenhum trabalho fixo quando nós mudamos para a cidade de Itauçu. Eu não tenho um diploma nem de um pré-escolar. Eu nunca concluí um ano escolar. Quando nós mudamos para Itauçu, eu tinha por volta de 9 anos, e meus pais colocavam a gente no colégio. A gente estudava um período, mas quando o colégio pedia uniforme, pedia naquela época a cartilha, pedia que pagasse uma pequena mensalidade, a gente não tinha condição, e aí eles não deixavam mais a gente entrar no grupo para estudar. E eu achava muito bom, né? Porque eu era menino, então eu ia para a rua para brincar. E assim foi passando a nossa vida. A minha infância foi desse jeito, foi de muita pobreza. Eu quero contar alguns quadros para vocês, para que vocês compreendam bem que tamanho era essa pobreza. Teve uma vez na cidade de Itauçu, nós morando numa casa, uma tapera, e do lado nós tínhamos um vizinho que morava ali. Um dia eu saí na porta e tinha uma menina na área do fundo comendo um pão com massa de tomate dentro, ou seja, com extrato de tomate. Eu só de calção, sem camisa, eu achei tão bonito aquele pão com massa de tomate dentro, fiquei com tanta vontade de comer, mas eu fiquei com vergonha de ficar olhando aquela menina comendo aquele pão com massa de tomate, e tinha uma moita de bananeira. Eu me escondi atrás da moita de bananeira e fiquei olhando ela comer aquele pão com massa de tomate, até que ela comesse o último pedaço, aquele extrato de tomate escorria no canto da boca dela. E eu fiquei assim com muita vontade de comer. No ano de 71, foi quando eu conheci televisão. Na cidade de Itauçu tinha 2 casas que tinha televisão. E era comum que grande parte da cidade fosse para aquelas casas para assistir televisão. Às vezes a gente era muito maltratado na casa dos outros, mas mesmo assim a gente ia. Na época do Irmãos Coragem, né, quem queria perder aquela novela. Mas eu me lembro de uma outra coisa que retrata bem essa pobreza também. Foi a primeira vez que eu vi geladeira na minha vida. Eu estava numa casa assistindo televisão, na hora do intervalo, eles pegaram uma forma de gelo, aquela forma de gelo antiga, de alumínio, que tem uma arte no meio, e eles puxaram aquela arte e o gelo soltou tudo. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que povo bobo, por que eles não põem açúcar nesse trem? Eu percebi, o dia que eu tiver a minha geladeira, eu vou pôr açúcar. Quando eu tive a minha primeira geladeira, a primeira coisa que eu fiz foi gelo doce. Mas é uma delícia gelo doce. Assim continuou a minha vida. Por volta dos 12, 13 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro trabalho. Eu trabalhava numa chácara lá em Itauçu, levantava na madrugada para tirar leite. No meio do dia, eu limpava o chiqueiro dos porcos. À tarde, a gente tirava leite de novo. Depois eu fui promovido, eu passei a ser servente de pedreiro. Depois melhorou mais um pouquinho, eu passei a ser carroceiro. E depois melhorou mais, aos meus 14 anos eu passei a trabalhar dentro da cerâmica como forneiro. Forneiro é o serviço mais pesado que tem na cerâmica, além de ser pesado, é muito quente. Isso tudo que eu estou contando com muita dificuldade de alimentação, de tudo. Aos meus 18 anos, eu me casei. Quando eu completei 21 anos de idade, nós continuávamos nessa mesma vida, de cerâmica em cerâmica. Meu pai, eu já casado, mas a gente morava na colônia da cerâmica, e para toda a cerâmica para onde eu ia, meu pai ia junto também. A gente mudava de cerâmica, mas a situação não mudava, a gente passava fome. Quando eu completei por volta dos meus 21 anos de idade, no ano de 81, eu fui trazido para Goiânia. Eu falo que eu fui trazido porque eu não tinha nem condição de ter a iniciativa de vir, ou até mesmo de arrumar um caminhão para trazer a nossa mudança. Mas eu tinha uma irmã minha que já morava aqui na cidade, e eles providenciaram para que a gente mudasse para Goiânia. Essa irmã minha, ela alocou uma chácara lá no Jardim Novo Mundo. Ela deu um barracão para o meu pai morar no fundo e deu um quarto para mim morar. Nessa época, em 81, a crise de desemprego estava muito grande. E eu saía para a rua praticamente sem saber ler, sem saber escrever, com muita dificuldade de arrumar um trabalho.
Eu estava muito desesperado, porque tudo que eu sabia fazer era trabalhar como forneiro. Embora aquilo ali não estivesse dando nem para comer, mas é o que eu sabia fazer. E todo mundo é assim. Por mais que a sua situação seja ruim, mas quando você deixa ela, você fica muito temeroso. E eu me encontrei assim, mas eu fiz algo naquela época que marcou muito a minha vida. Eu não tinha nenhuma religião. E nesse quarto que me deram para me morar, tinha um pequeno banheiro. E eu entrei naquele banheiro, e falando muito errado, viu gente? Porque pelo fato de eu não ter estudado, eu falava muito errado. Se você fala assim, melhorou, é porque você não viu antes. Eu falava tudo errado. Eu não sabia o que era um verbo, eu não sabia o que era plural, não sabia nada. Só para vocês terem noção, tanto que eu falava errado, que quando eu ia falar pelo menos, eu falava era piso menos. A primeira namorada que eu arrumei, ela chamava Glória. E eu tinha um outro problema, que eu não falava palavras com L. Toda palavra com L eu falava com R. E eu comecei a namorar com a Glória, e eu Glória para lá, Glória para cá. E a Glória falava assim, José, meu nome não é Glória. Eu falava, ô Glória, mas eu não estou falando Glória. Ela falava, não José, o meu nome é Glória. E logo ela terminou comigo. Então eu falava muito errado. Mas mesmo assim, eu me coloquei de joelhos naquele banheiro. E com toda a sinceridade, com todo o desespero do meu coração, eu comecei a contar a minha vida para Deus como se Ele não soubesse. Falei, Deus, o Senhor sabe, eu vim lá da cerâmica, tudo que eu sabia fazer era trabalhar como forneiro. E eu deixei tudo para trás. Falei, pai, eu estou aqui nessa cidade, eu estou achando muito bom aqui, mas não sei se eu vou ter condição de ficar aqui. Mas nesse momento eu falei algo para Deus, eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor. A partir daquele dia a minha vida começou a mudar, não como uma mágica. O primeiro trabalho que eu consegui foi como ajudante de caminhão, uma distribuidora de bebidas que tinha aqui em Goiânia, que chamava Godiva. Nessa distribuidora eu trabalhei uns 2 anos. Lá, com muito sacrifício, eu tirei a minha carteira de habilitação. Mas lá eles não promoviam ajudante para motorista. E eu fui procurar serviço na Coca-Cola, que lá eu sabia que eles promoviam. Durante 30 dias, eu andava uma faixa de 12 quilômetros de bicicleta para ir para a Coca-Cola para procurar serviço. E no restante do dia, eu comecei a fazer um outro trabalho, que era um bico. Eu peguei a ação de um clube que estava sendo inaugurado em Trindade, o Raio de Sol, e peguei também caixão, para vender caixão na Paxtona. Não consegui vender nenhum dos dois. Ou não queria nem para o clube, nem morrer naquela época. Mas eu me lembro uma vez, eu fui vender uma ação do clube, numa concessionária no setor universitário, e um casal na recepção que fez menção de comprar a ação, quando eu fui preencher a ficha, eu comecei a escrever tudo errado. E eles começaram a rir e não compraram aquela ação minha. Mas o que eu quero concluir para vocês foi o que Deus fez na minha vida. O último emprego que eu tive foi no ano de 92 como empregado. Aí eu consegui o meu trabalho na Coca-Cola, lá eu fui promovido para motorista vendedor. Em 92 eu parei de trabalhar como empregado. Eu comprei uma F4000 velha, com um pequeno pé de meia que eu já tinha. Comecei a comprar produtos aqui em Goiânia e vender no entorno de Goiânia. Em 93 eu abri a minha primeira empresa, uma distribuidora, com 55 metros quadrados. Hoje nós temos no setor sudoeste uma área de 6.000 metros. Nós temos uma distribuidora há 18 anos. Nós já temos uma rede de supermercados, supermercado Mega Reis. Hoje nós já empregamos praticamente 200 pessoas nas nossas empresas. Deus mudou totalmente a minha vida. O Cléus falou algo interessante, não sei se foi o Cléus ou se foi o Saulo. Quem foi que falou com relação a sair do zero? Aqui são pessoas que às vezes saíram do zero. Eu, um tempo atrás, um empresário, um amigo meu, psicólogo, me chamou para ir na televisão dar uma entrevista. Ele falou assim, olha, eu estou procurando alguém como você, que saiu do zero. Eu falei, eu não sirvo. Ele falou, como assim? Eu falei, porque quando eu cheguei no zero, eu já estava bem de situação. Estava para lá do zero. Mas tem algo que eu quero compartilhar, concluindo. Há 10 anos atrás, eu fiz a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida, eu fiz há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu confessei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu já tinha um bom patrimônio, mas eu não tinha paz, porque eu tinha muito medo. Porque quem foi muito pobre, o cara sofre quando é pobre, sofre quando é rico, com medo de perder o que tinha. Então eu tinha a maior preocupação de perder o que eu tinha.
E dentro da empresa, trabalhando, levantando cedo, perseguido por ladrões e com muita dificuldade. Mas aí eu aceitei a Jesus. E Deus começou a mudar a minha vida, começou a trazer paz. Eu não era um homem fiel à minha esposa. Quando eu aceitei Jesus, eu tenho um irmão um pouco mais novo que eu. E eu falei para ele, Vilmar, nunca mais na minha vida eu vou trair a minha esposa. Ele falou assim, Zé, você está ficando doido? Eu falei, não, Vilmar, porque quando eu chego na esquina, a minha esposa não me vê, mas Deus me vê em todos os lugares. Tem 10 anos que eu aceitei Jesus, graças a Deus nunca mais traí a minha esposa. Hoje, a grande recompensa que eu tenho é de ter a dignidade de estar presente na minha casa, das minhas filhas, da minha esposa, meus filhos estão aqui, meus amigos, minha nora, de estar na frente dele com essa dignidade, de ser um homem que fala de cabeça erguida, que eu não traio a minha esposa. Então Deus trouxe paz para mim, Deus mudou a minha vida. Esse testemunho que eu estou contando para vocês não é um testemunho que aconteceu, é um testemunho que está acontecendo e cada dia da minha vida eu vou acrescentar algo positivo nele. Agradeço a vocês por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos.